Nem a panela de barro e de colher de pau. Bom, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. É onde a gente tem muita controvérsia, né? Entre justiça, o que não é justiça, o que é justo. Eu não sou dessa área. Aliás, eu sou um curioso, viu? Atenção, que eu não tenho formação acadêmica. Eu sou uma pessoa que através da capoeira, cheguei em caminhos que achei interessante e aí fui. Como eu faço os vídeos do museu, eu vou estudando coisas e vou descobrindo outras coisas muito interessantes que depois ficam ali. Eu sou fruto da capoeira, né? Tem aquela situação do Goger, né? Que falava, ele era um orador, falava as verdades, né? Era pago para falar verdades e falar para o público. Ele falava que eu falo sobre medicina, falo sobre isso, sobre aquilo, é matéria, né? E Platão disse, pô, você pode falar de medicina para uma plateia de ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter o conhecimento, né? Agora, se você tiver numa plateia de médicos, você não vai conseguir falar de medicina, porque você não é médico. Os médicos entendem mais de medicina do que você. Então é o que eu estou dizendo, né? Eu posso falar de capoeira, que eu estou no meio da capoeira há muitos anos, mas não posso falar de justiça com conhecimento de causa e com uma arrogância de dizer, pô, a justiça é isso. Posso falar daquilo que eu entendo um pouco como justiça, até porque a mestria, ou quando a graduação mais alta dentro da capoeira, a gente também acaba por ter que também entender de justiça, né? Ser justo ou não ser justo, ou ser injusto. Porque roda é roda, né? Em todo lado, dentro e fora dela, existe justiça e injustiça. A gente tem que também pensar e perceber isso, essa construção do pensar. As instituições liberais são mecanismos que protegem essa convivência. Portanto, a gente tem os poderes, né? Legislativo, o judiciário, fazer as leis, legislar as leis, alguém que aplique as leis, e o outro é o executivo, que executa as leis e também faz a gestão do Estado, né? E você tinha o quarto poder, que era o poder da religião, né? Ou seja, a religião, até muito pouco tempo, ainda estava dentro era o quarto poder central do Estado, né? Então, muitos estados e governos ligados a, digamos, a ditadura ou a falta de democracia, normalmente estavam muito baseados também nesse poder também religioso, né? Das religiões e tal. Até hoje, dentro da política, a gente vê essa presença do poder, desse quarto poder que é a religião. Na nossa sociedade moderna, essas instituições liberais, que eu falei agora dos poderes, elas foram criadas para fazer com que não exista injustiça. Ou seja, para que eu não tenha um tirano que de repente chegue e decida tocar fogo numa cidade ou dizimar uma minoria, pura e simplesmente porque não é da religião dele. Existe dentro da filosofia dois ramos, mas um acredita que a justiça foi criada pelo fraco para controlar o forte. Portanto, os fracos, como eram os oprimidos, conseguiram construir regras de justiça dentro de uma sociedade para que não existam tiranos que consigam massacrar a população, né? Porque o tirano era isso. Eu vou dar um exemplo. O Dom João VI, quando saiu de Lisboa para o Brasil em 1808, foi 808, que Napoleão, as tropas napoleônicas chegam em Lisboa. E a palavra ficou a ver navios, porque foi a tropa francesa chegar e ele já estava indo para o Brasil, com toda a corte. Quando ele chega no Rio de Janeiro, os brasileiros que já faziam parte da corte, ou que dominavam a região do Rio de Janeiro, o rei podia dizer, ó, essa casa aqui vai ficar para o conde não sei das quantas, você tem que desocupar em uma semana. Eu quero ficar com o palácio daquele ali. Mas ele não perguntava de quem estava lá. Eu quero ficar ali, tenho o meu assessor, não sei o quê. Aquela casa está boa para ele não perguntava de quem era. Não interessa se tu construiu ou não. Tu vai sair dali e acabou. Se a gente for na modernidade, no hoje, as instituições elas não estão ainda fazendo com que exista justiça, equidade, né? Se a gente for falar de capoeira como arte de resistência, ou uma arte de encontro, né? No Brasil ainda existem prédios, edifícios em que você tem elevador social e elevador de serviço. Até em França. Em Portugal também. Em França? Pronto.
Mas isso demonstra muito. Quer dizer, uma coisa é você ter elevador de serviço para levar lixo e material, e sujeira e carga. Outra coisa é as pessoas. Não é? Outra coisa é a não possibilidade das pessoas ingressarem nessas áreas. Então você ainda vê uma sociedade muito patriarcal. Você vê ainda uma mentalidade de casa grande e senzala. Elas podem limitar o poder do tirano. Isso não quer dizer que não exista tirania. As instituições também podem ser utilizadas para outro tipo de tirania, né? Quando a gente estuda capoeira, que a gente olha para a história da capoeira, a estrutura ela só muda quando existe reflexão social coletiva. Vou dar um exemplo. Em Portugal, até hoje, Portugal se recusa a fazer uma reflexão sobre o tráfico transatlântico de pessoas. Não sentam para falar de quais foram os resultados da escravização durante 300, 400 anos na África para o Brasil. Não pensam sobre colonialismo. Não pensam sobre o que foi a colonização africana, nem no Brasil. Não pensam. Então, uma criança que vai estudar história na escola em Portugal, ela estuda sobre os heróis do mar. Ela estuda sobre Vasco da Gama, os descobrimentos portugueses, Péia, né? Então você vai ter o Camões, que ele vai escrever os Lusíadas. Isso demonstra como as instituições, muitas vezes, nem sempre elas falam a verdade. Né? Não é o português de hoje se culpar disso. A questão não é essa. Não é dizer, agora se martirizar. Mas é entender que a estrutura social que se tem, ou a mentalidade que eu tenho, ela vem de algum lado. Ela está sendo colocada de algum lado. Então, os livros poderiam contar, né, porque realmente, uma pessoa subir num barco de madeira, uma boia, aquilo era uma boia, ir para esses oceanos aí, com ondas de 30 metros e tal, sem saber se vai voltar, né? Vasco da Gama, ele fez uma viagem de um ano para Calibus. E novo, era novo, tinha 20 anos. Com 20 e poucos anos. Fez um ano indo. De 170 homens que foram, voltaram 30. Então, quer dizer, isso demonstra coragem, demonstra engenho, demonstra, assim, não tira o mérito das ciências, das navegações, etc. Agora, a gente não pode só focar nisso. A gente tem que entender o resultado disso também. Se você falar do Portugal atual, você continua com retornados desde a época de 74, quando houve a descolonização portuguesa da África. Você tem os portugueses que vieram retornados da África por causa das convulsões africanas, né? E você tem as ligações históricas com vários países africanos de língua portuguesa que vão morar e que vão para Portugal. E você tem essa segregação dessas pessoas. Você tem os ditos bairros sociais, que antigamente eram bairros de lata, eram verdadeiras favelas, né? E que hoje são prédios e tal, mas que continua imperando uma visão colonialista e uma visão de menosprezo em relação àquelas categorias de pessoas que são categorizadas e são colocadas como menos dentro da sociedade. Então, quer dizer, quando a gente fala de capoeira, a gente está estudando o triângulo entre Portugal, África, Brasil, e a gente está estudando não só isso, a gente está estudando também como é que são essas relações ao longo desse tempo, né? Que você vai ter as relações diplomáticas, comerciais, culturais e o chamado fluxo e refluxo dessas culturas, nas idas e vindas. Então, as instituições em Portugal, elas também estão impregnadas dessa visão ainda colonialista, né? Como eu falei do Brasil. E a gente ainda tem a visão da casa grande senzala. E se você for olhar para a África, você vai ver que as elites também não estão muito preocupadas com a população, né? Porque as elites continuam mandando seus filhos estudarem nas capitais da Europa, continuam financiando riquezas imensuráveis, né? Através de diamante de sangue, através de exploração de petróleo, etc., etc. E continuam existindo as guerras
dentro das próprias forças políticas para o controle do poder e das riquezas deles, né? Então, assim, a relação de Portugal com a África, ela não foi uma relação... Portugal, ele não foi explorar o interior da África. Portugal, o que ele fez foi comércios com as partes litorâneas. Os portugueses perceberam que dava trabalho prender africano, né? Então, ele poderia terceirizar o trabalho. Então, eu poderia fazer um acordo político com um determinado tipo de líder tribal, que ele derrubasse o outro líder que não queria fazer o acordo, e eu garantiria o poder dele através do fornecimento de arma, de exército, de informação, tal e qual como é hoje em dia, né? E mantinha essa pessoa no poder desde que ela me desse, por exemplo, 100 escravos por ano, 200, 300, 400, não interessa. Ou seja, não é um mundo cor-de-rosa e não é uma camada única, não existe uma história em linha, existem vários processos de poder contra poder e relações. Eu saí, cheguei na base, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.